juntar todo mundo no país contra o inimigo externo. Então, o Napoleão III jogou conscientemente essa cartada. Aliás, contra um dos inimigos históricos, né? Tinha dois históricos, a Grã-Bretanha e outro a Prússia, a velha Alemanha. E a Prússia também estava pedindo uma boa guerra. Enfim, a Prússia não corrompeu, mas a monarquia e Bismarck o chefe do governo. Então, as duas classes dominantes daqueles países foram para a guerra alegremente, cada um achando que ia ser o vencedor e que ia ser um passeio. Bom, foi um passeio prussiano. E só para vocês terem uma ideia, a guerra é deflagrada lá pelo dia 20, 22 de julho, esqueci o dia exato, e a derrota final do Império, a derrubada do Império em 4 de setembro. Ou seja, no máximo 45 dias. Não chegou a tempo. Por quê? Mal equipado, tropas francesas mal equipadas, mal chefiadas, comandantes despreparados, burocracia, regime corrompido, tudo para agradar. Então foram indo, correndo de derrota em derrota. Bom, isso provocou insatisfação entre a população e ainda mais entre o povo parisiense e das grandes cidades. E a população, não esqueçam que é a população que manda seus filhos para a guerra, para lutar. Então isso provocou um levante em Paris em 4 de setembro que derrubou o governo, derrubou o Império e instaurou a República. Então nós temos mudança de regime. E daí, 4 de setembro, as coisas vão ir rapidamente, porque a Comune vai começar em 18 de março. Então, há alguns poucos meses, as coisas vão amadurecer e acelerar. Então, 4 de setembro, derrubada do imperador, que parte do exílio, proclamação da República e formação de um governo de defesa nacional. Esse governo de defesa nacional é formado sem consulta ao povo, obviamente, e é composto principalmente de monarquistas e de republicanos moderados. Ele assume o nome de Governo de Defesa Nacional, mas, na verdade, o chefe do governo, que é um general, não acredita nem um pouco que seja possível realizar a tal de defesa nacional contra a invasão prussiana. Ele acha que ele tem que caminhar o mais rapidamente possível para uma paz com os prussianos. E a política no terreno militar, a política do governo vai ser de criar as condições que permitam fazer com que o povo francês, e principalmente o povo urbano de Paris e das grandes cidades, engula ao armistício e à paz com os prussianos. Ou seja, o governo vai solapar as próprias iniciativas que deveria tomar de defesa nacional. Então, o nome do governo de defesa nacional é apenas um. Mas existe organização em Paris, porque existe nos anos 60 o movimento operário, o movimento social, o movimento democrático se reorganizou. Isso a raiz dos problemas que levou à crise do governo de Napoleão III. Se reorganizou e, em função dessa reorganização, militantes de correntes as mais diversas possíveis se organizam e impulsionam a formação de um comitê municipal que vai impulsionar a formação nas 20 regiões, 20 departamentos, são as regiões administrativas de Paris, cada uma com uma prefeitura. Nessas regiões, a formação de comitês municipais que representem a população e que se centralizem num comitê municipal parisiense.
Esse comitê tem suas fraquezas, né? Não é construído na base de um poderoso movimento de massa em movimento, é precário, houve revolução, mas há também desorganização. Tem correntes organizadas, mas a ligação entre o movimento amplo que derrubou, vamos dizer, espontaneamente, e as correntes não está realizada. Não é o Partido Bolchevique liderando em outubro de 2017, não é nada disso. Então, esse comitê tem suas fraquezas, mas vai tomar iniciativa em 15 de setembro, já através de cartazes anexados. Ele divulga um manifesto, lançando reivindicações para o governo de defesa nacional, fazendo exigências, fazendo propostas e, enfim, agitando na população. Em 18 e 19 de setembro, as tropas prussianas chegam em torno de Paris e cercam Paris e começa o cerco de Paris. Paris não está despreparado, porque tem armamento, tem uma tropa regular de 75 mil homens e, sobretudo, tem a tropa da Guarda Nacional, que era uma tropa que era recrutada localmente, que tinha comandantes, direções militares locais, então que tinha um enraizamento popular, diverso, policlassista, e esse armamento, tinha essa ligação, e que tinha um armamento, inclusive, quando começou a guerra contra a Prússia, houve um entusiasmo, assim, detestável, mas enfim, em prol da guerra, houve uma, foram feitas coletas de conscrições. Foram feitas coletas de dinheiro para armar a Guarda Nacional. Então tinha uma quantidade de caminhões, não sei, 100, 200, 300 caminhões que tinham sido fundidos com dinheiro popular. Então tinha o povo, a Guarda Nacional considerava como seus, mas e o povo considerava como seu. E se era da Guarda Nacional, não era da hierarquia militar, que eram os militares de Napoleão III. Você entende? Então tem essa ideia, é um pouco como se a brigada militar tivesse um sentimento de que não tem nada a ver com é até adversária do exército brasileiro para fazer. Então tem contradições. Legalidade. Eu estava pensando nisso, um pouco como eu vi isso na legalidade lá em 61. E essa Guarda Nacional, ela vai subir até 325 mil homens da Guarda Nacional. Então é gente. Entre as reivindicações havia eleições municipais, porque durante o Império não tinha havido eleições. O governo é pressionado a marcar as eleições para 24 de setembro e na antevéspera das eleições desmarca e adia sem data. Finalmente, a eleição vai ser realizada no dia 7 de novembro, mas antes disso o governo faz anteceder essa eleição de um plebiscito. O povo de Paris confia no governo de defesa nacional e a pergunta. Então eles votam em vereadores, que daí vão eleger o prefeito vai ser nomeado, mas eles também têm que responder. Como sempre acontece nessas ocasiões, a resposta é que sim, o povo tem confiança no governo de defesa nacional. Não era para esperar outra resposta. Mas o resultado da eleição municipal revela um relativo equilíbrio entre os eleitos favoráveis ao governo e os seus críticos. Ou seja, o resultado do plebiscito é apenas uma aparência. O povo não desconfia do governo de defesa nacional porque não tem ainda motivos para desconfiar. Não ainda construiu uma desconfiança. Mas nas lideranças que ele elege, já tenha quase metade do Estado, ou mais ou menos. Daí, dessa data de 7 de novembro até mais ou menos
no final do mês de janeiro, vão se suceder ou vão continuar tentativas da tropa, tanto o exército regular como a Guarda Nacional, de romper o cerco prussiano, que são todas malfadadas. E, em princípio, deveria haver, do resto da França, que está ocupado, o norte da França está ocupado, mas o centro e o sul não estão, deveria haver um esforço para montar tropas que viriam ao socorro de Paris e ajudar a romper o cerco. Nada disso vai dar certo. Claro que com os comandantes, as lideranças que tinham, não podia dar, já que o próprio general Trochu, o chefe do governo, desde o primeiro dia, tinha dito que não acreditava em nenhuma possibilidade, que o melhor era o caminho mais curto para a paz. Então era só mandar trucidar o povo. Com o desgaste dessas tentativas militares de romper o cerco e a ausência de uma perspectiva política de saída, vamos dizer que há aparentemente uma certa diminuição da mobilização e do nível da reivindicação. Daí o governo acha que veio o momento de iniciar a repressão. Depois de uma nova derrota, em 23 de janeiro, o governo inicia a repressão contra os descontentes, contra os jornais livres, contra setores que tinham manifestado antes, contra alguns blanquistas que tinham tentado um golpe de Estado contra o governo lá antes do Natal. Essas tentativas. Então tem medidas repressivas do governo, sem reação maior, e em 28 de janeiro, vai junto, é assinado um armistício entre esse governo e os prussianos. Um armistício, não é a paz. Os prussianos só aceitam negociar e assinar um tratado com um governo legitimamente eleito. Então eles exigem que haja eleições realizadas em toda a França, a todo vapor, e então, com o governo sair das eleições, eles vão confirmar o armistício e assinar um tratado de paz absolutamente desfavorável à França, obviamente. A votação, a eleição nacional, na Assembleia Legislativa, acontece no dia 8 de fevereiro. Tudo muito rapidamente. É verdade que não é um país do tamanho do Brasil, mas também é verdade que não havia internet, não havia televisão, não havia rádio. Os votos eram tudo contado na urna, etc. As eleições acontecem no dia 8, são nacionais, elas tiveram um duplo sentido, a favor ou contra a paz, mas também contra ou a favor da República vigente, que saiu da Revolução. Resultado, uma esmagadora maioria de deputados monarquistas são eleitos. Tem uma razoável bancada republicana, que se é combatível com isso, é outra questão, e tem uma pequena bancada, a gente diria de esquerda hoje, muito pequena. Toda a França rural votou pela paz e votou pela monarquia. Paris votou contra. E as grandes cidades parisienses, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc. e tal, também votaram no cristianismo. Bom, então, a gente tinha o governo de Napoleão III, o segundo império. Com a derrubada, nós temos o governo de defesa nacional, tendo sido eleita uma Assembleia Legislativa, que se reúne primeiro em Bordeaux, lá no sul da França, depois migra para Versailles, 15 quilômetros de Paris. Tem um novo governo, um governo legítimo do ponto de vista dos prussianos,